Muito obrigada, senador Massarildo, senhores senadores, senhoras senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, quero dizer que, em relação ao pronunciamento feito aqui, não só pelo senador Humberto Costa, cujo expediente que acabo de ler, ele, como líder do Partido dos Trabalhadores, é também líder do nosso bloco de apoio ao governo, quero dizer que concordo integralmente com as observações aqui apresentadas em relação à polêmica sobre questões que envolvem a Petrobras. Não há dúvida nenhuma de que o interesse daqueles que querem montar uma CPI é, sem dúvida nenhuma, um interesse político que tem como foco as eleições gerais no Brasil que se aproximam. Acho que cabe sim ao Ministério Público, cabe sim ao Ministério da Justiça, à Polícia Federal, investigar nos seus detalhes tudo isso que vem sendo divulgado. Mas, por outro lado, é muito consistente os dados e os números e as justificativas apresentadas. Nós já estivemos nessa casa e eu participei, a presença da presidenta da Petrobras, doutora Maria das Graças Foster, e que foi muito tranquila ao relatar nos detalhes tudo o que se passou e como ocorreu a compra pela Petrobras da refinaria localizada nos Estados Unidos, de Pasadena. Ou seja, há números e dados, indicadores que demonstram que o governo brasileiro fez, naquele momento, uma boa opção comercial. Mas, enfim, já foi aprovado requerimentos nessa casa em algumas comissões e, em breve, teremos novamente a presença da presidenta da Petrobras para que possa, com todos nós, debater um assunto que é de interesse, sim, do parlamento brasileiro e que é interesse, sim, do povo brasileiro. Eu sou daquelas que defendo que todos os questionamentos têm que serem plenamente respondidos, plenamente justificados. Mas, senhor presidente, eu, nesse momento e antes de abordar o assunto que me traz essa tribuna, quero também fazer uma outra referência, uma referência que eu vejo pela bancada do Rio Grande do Sul, a senadora Ana Amélia, que via sentada há pouco, mas algo que li pela imprensa, uma matéria que foi divulgada no jornal Zero Hora, uma matéria onde cita a observação e faz a análise, transcreve a análise de alguns empresários brasileiros sobre a recente matéria divulgada em relação ao risco, à escala de risco que Standard & Poor's fez em relação ao Brasil. E empresários gaúchos, senadora Ana Amélia, e aqui eu me refiro em particular ao senhor José Antônio Martins, que é presidente da Associação do Aço do Estado do Rio Grande do Sul e diretor da empresa Marco Polo, essa respeitada empresa brasileira, que teria feito alguns comentários em relação à avaliação feita pela Standard & Poor's, que eu não quero comentar nesse momento, farei depois, mas em seguida o jornal destaca um episódio, uma fala deste empresário gaúcho numa reunião que teria acontecido recentemente de vários empresários gaúchos com o ministro da Fazenda do Brasil, ministro Guido Mantega, onde o empresário diz que o que não pode é o Brasil perder o grau de investimento, o que de fato não ocorreu. O Brasil continua com um bom grau de investimento. E ele dizia, não pode de jeito nenhum. E fez a seguinte observação, vou ler o que está escrito no jornal, a seguinte observação: falamos para o Mantega, no caso, este empresário, José Antônio Martins, falamos para o Mantega, façam o que for preciso, vendam o Amazonas e a Ilha do Marajó se precisar, mas não deixe o país perder o grau de investimento. Uma observação inoportuna, uma observação infeliz. Foi-se o tempo em que o sul do país cultuava os movimentos separatistas, foi-se o
tempo. E como que alguém pode fazer uma observação como essa? Então, eu digo isso aqui porque tenho certeza que este empresário não teve a menor intenção de expressar verdadeiramente a possibilidade sequer do Brasil abrir mão do Amazonas, o maior estado da nossa federação, aquele que concentra a maior floresta do planeta, o maior pedaço da floresta do planeta, que é a Amazônia. E tampouco de falar da Ilha de Marajó, que é uma ilha localizada no estado do Pará, também muito importante para todos nós. Mas isso mostra como as pessoas têm que tomar cuidado, porque o período do separatismo ficou para trás. O período do desconhecimento em relação ao Brasil, ao norte do país, à Amazônia, ficou para trás. Então eu faço um apelo aqui a essa pessoa que eu sequer conheço, mas que ocupa um cargo importante, que não se dirija mais ao Brasil, ao nosso país, ao seu país, país dele também, dessa forma como se dirigiu. Porque esses ranços têm que ficar apenas como registro, e registro de um momento muito infeliz da história do nosso país. Eu sei que com a benevolência do nosso presidente, senador Mozarildo, eu concedo a parte à senadora Ana Amélia. Na verdade, senadora Vanessa, Vossa Excelência me provocou, eu sei pelo regimento que, como a senhora está falando pela liderança, não se pode falar, não permite-se a parte no regimento, nem comunicação inadiável. O senador Mozarildo foi quem me ensinou isso logo que eu cheguei aqui. Eu fui a primeira a fazer isso e ele fez isso. Não, o regimento não permite. Mas nós estamos aqui em alguns senadores, eu não sou advogada, não vi essa declaração, não li a declaração dos senadores. Sou como muitas lideranças políticas brasileiras do não sei, não vi, mas acontece que, de fato, eu não vi. Eu conheço o doutor Martins, que preside a Associação Brasileira de transporte, de fabricantes de ônibus, A Marco Polo é uma grande empresa que orgulha os gaúchos, orgulha o Brasil. Ela é uma empresa multinacional, globalizada, e certamente, como disse Vossa Excelência, nós gaúchos, como os pernambucanos, nós defendemos o território nacional. Essa ideia de separatismo não existe no Rio Grande do Sul. É uma minoria bastante expressiva, minoria expressiva, se é uma redundância ou é contraditório falar isso, mas não se pensa assim. Nós temos pela Amazônia, pelo seu estado, temos pelo estado do Pará, por tudo que nós temos de riqueza, um enorme respeito. Então, penso que foi apenas a ideia do empresário gaúcho no sentido de dar uma quantificação. Ele foi infeliz, de fato, nessa comparação, mas não foi intenção de má-fé. Ele, sinceramente, jamais, e talvez fosse ele o líder, disse não vamos vender a Amazônia e muito menos a ilha do Marajó. Então, eu queria apenas dizer que a senhora, como representante do Amazonas, faz muito bem defender o Amazonas, como eu faço bem de defender o Rio Grande. Obrigada. E, senadora Ana Amélia, eu fui chamada a atenção, não havia lido a matéria, que, repito, segundo tem aqui, foi publicada no jornal Zero Hora do Rio Grande do Sul. Me chamaram a atenção da matéria, recebi um telefonema de uma pessoa do meu estado que me chamou a atenção para o que havia sido publicado aí, que fui ler. E, repito, tenho certeza, como Vossa Excelência, que esse empresário não teve o objetivo, mas a forma e a figuração como ele entrou no debate, utilizou o Amazonas, utilizou a ilha de Marajó, é que deve ser banida, inclusive, do subconsciente. E eu aproveito aqui dizer a ele que nós temos na região norte, no Amazonas, e ele sabe disso como empresário, um grande polo industrial que está com as portas abertas para receber a empresa que ele dirige, para que possa também fabricar e produzir na região norte do país. Eu falo com muita tranquilidade, porque não apenas tenho família, mas nasci no sul do país. E sei que o sul do país, que tanto recebeu do Brasil, precisa também agora colaborar com o norte, que muito precisa receber ainda para que alcance o grau de desenvolvimento humano, para que receba os projetos de infraestrutura que as regiões sudeste e sul do país já receberam. Portanto, fica aqui esse registro. Uma outra questão, senhor presidente, que quero abordar nesse momento, diz respeito à votação transcorrida no plenário da Câmara dos Deputados no dia de ontem, em relação ao marco civil da internet. Uma matéria
que vinha sendo debatida já desde 2013 e que, pelo trancamento da pauta e também pela polêmica, pelo conteúdo da matéria, pela falta de acordo entre as lideranças partidárias, não foi votada, não teve condições de ter sido votada anteriormente. Entretanto, algumas questões importantes, do meu ponto de vista, que continham o relatório foram retiradas para que a matéria pudesse ser votada, e o foi de forma consensual no dia de ontem. Mas essa é uma polêmica boa, uma polêmica interessante, e mais do que isso, necessária, que nós deveremos travar aqui no Senado Federal nesses próximos dias. E apenas lembrar, senhor presidente, que esse é um momento muito importante para debater a matéria, porque nós estamos basicamente às vésperas de uma grande conferência internacional que acontecerá no Brasil, em São Paulo, nos dias 23 e 24 do mês que vem, do mês de abril. Essa conferência internacional está sendo convocada pelo governo federal, pela presidenta Dilma, e será co-dirigida por outros países, Alemanha, que aceitou o convite, e outros países, e debaterá a governança internacional da internet, porque de nada adianta termos no Brasil uma legislação avançada, uma legislação democrática, se a governança continuar nos moldes que se encontra. Porque falamos muito de democracia da internet, mas a internet hoje é dirigida e coordenada por uma empresa, está sob controle de uma empresa norte-americana chamada ICANN, que manda, inclusive tem um poder de mando maior do que o próprio órgão consultor desta empresa, que é composto por todos os governos. Então, é um debate muito importante, não tenho dúvida nenhuma, que o Brasil, que é exemplo para o mundo em tantos aspectos também na questão da internet será um grande exemplo, não apenas pela lei, que a Câmara acaba de votar, que nós deveremos votar aqui no Senado, mas por todas as iniciativas que vêm sendo tomadas pelo governo federal. O Brasil tem uma gestão da internet democrática, que serve também de modelo para todo mundo. E, no nosso entendimento, esse modelo de gestão, com a participação de toda a sociedade, deva ser um modelo internacional também. Então, voltarei, senhor presidente, a essa tribuna, a esse plenário e nas comissões, para analisar e fazer uma avaliação daquilo e do texto aprovado na Câmara e que está sendo remetido aqui para o Senado Federal. Agradecendo a compreensão de Sua Excelência, que me permitiu não apenas falar, mas que recebesse também uma parte da senadora Ana Amélia, o qual eu acolho plenamente, senhor presidente. Muito obrigado.